Olá, galerinha, seja bem-vinda à aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, com muita paz e muita saúde, tá? Dando continuidade aos nossos conteúdos programados. Hoje o nosso conteúdo é sobre uma revisão, isso mesmo, uma revisão sobre os festejos juninos e suas relações com a religiosidade, tá? Então, na aula passada eu fiz questão de apresentar para vocês o que significa a palavra religiosidade e por que a palavra religiosidade está sendo um dos assuntos tão comentados nos dias atuais e assim sucessivamente. Mas, ao mesmo tempo, apresentei para vocês a importância de entender os festejos juninos e dentro dos festejos juninos eu quero que vocês já extraiam essa informação. Temos ali diversas celebrações religiosas. Essas celebrações religiosas, elas são responsáveis, de certa forma, por propor características religiosas dentro dos festejos juninos. Eita, professor, não entendi. É o seguinte, pessoal. Eu falei para vocês que a aula passada, né? Na aula passada, que os festejos juninos ele pode ser subdividido em dois grandes grupos. Temos ali o mundo da profanidade, né? Isso que está ligado ali às práticas do homem em sociedade, ou seja, é a relação que o homem exerce com o meio ao qual ele está inserido. E temos também ali a questão do mundo sagrado. O mundo sagrado são os preceitos e princípios religiosos dentro das manifestações religiosas, dentro dos festejos juninos. Então, vamos pegar o mês de junho. O mês de junho nós temos manifestações populares, temos danças populares, temos comidas típicas populares, mas também temos ali as celebrações de santos juninos. Então, é sobre esse viés aqui que eu estou dizendo para vocês, que se trata aí religiosidade. É perceber que a religiosidade ela sempre está no meio desses dois mundos, tanto no mundo profano como no mundo sagrado. Ambos os mundos têm sua importância social, têm sua importância política, têm sua importância cultural para a formação do indivíduo. Por quê? Segundo alguns teóricos, né, segundo Bauman, um dos maiores sociólogos de todos os tempos, ele vai dizer o seguinte, que uma sociedade sem cultura é basicamente uma sociedade sem história. Então, a gente revisita os festejos juninos, a gente preserva a cultura dos festejos juninos como uma forma de salvaguardar, né, uma cultura tão presente dos nossos antepassados. Quando eu falo festejos juninos, muitos aí vão entender apenas como uma festa popular mundana, tá? Mas dentro dos festejos juninos, existem diversas características que eu posso estar apreciando de forma positiva, como, por exemplo, as brincadeiras juninas, né? Então, correio elegante, pau de sebo, brincadeiras de roda, enfim. São diversas formas que eu posso entender a ideia de religiosidade aqui com vocês. E automaticamente os festejos juninos, tá? Então, vamos lá para lembrar os nossos compromissos. Primeiro, fazer atividade quando terminar a aula, tá? Você faz a atividade, tira uma foto, envia para o seu professor, já lhe dá, a atividade está bem prática. Depois vocês fazerem isso, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma pergunta a fazer sobre o conteúdo, vocês podem estar mandando mensagem para o professor de religião de vocês, dentro do horário da disciplina. Então, se a disciplina é o segundo horário, na quarta-feira, dentro daquele horário, você pode estar enviando a dúvida para o professor. O importante é que vocês não deixem de fazer a atividade, porque o professor ele vai corrigir, ele vai dar a devolutiva da atividade, e ali, ao mesmo tempo, ele vai acompanhar o seu desenvolvimento na disciplina de ensino religioso, assim como nas demais disciplinas, tá? Então, vamos lá. Nossa mensagem inicial: tenha fé e se esforce e foque no seu diferencial. Isso é o que te colocará frente a frente com os seus objetivos. Então, vocês não esperem nada do céu que não vai cair de mão beijada sobre o seu corpo, tá?
O que cai do céu é chuva. Se dedique, se esforce. Ah, professor, mas ainda está cedo. Lembrem, um grande incêndio sempre começa com uma pequena faísca. Então, a partir de agora, vocês comecem a planejar, vocês comecem a pensar sobre os caminhos que você quer trilhar futuramente, tá? E a partir disso, você vai perceber que os seus objetivos, por mais que serão realizados lá na frente, mas que você já deu um grande passo no presente. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Primeiro, eu trago mais uma vez aqui, de forma bem geral, a definição de religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, independente de sua religião, por meio da religiosidade, você pode estar entendendo e refletindo sobre um aspecto de uma religião que não é necessariamente a sua. E o fato de você compreender a religião do outro, que o fato de você respeitar a religião do outro, não significa que você está deixando de praticar a sua ou que você está ferindo os seus preceitos religiosos, tá? Não, a religiosidade é justamente isso. Religiosidade vai muito além da palavra religião, ok, pessoal? Vai muito além da palavra religião. Então, se a gente pega a palavra religião, é algo mais global. Religiosidade é o que permite eu visitar, revisitar, entender, compreender, analisar as diversas manifestações religiosas que me cercam. Então, ela aborda os sentimentos religiosos e as tendências que o indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. Então, religiosidade, como falei para vocês no início da aula, pode estar em dois campos, não tem problema disso aqui. Mas, sobretudo no campo do sagrado, das coisas sagradas. É o que vai ligar o indivíduo ao ser divino. Então, não esqueçam disso aí, pessoal, tá? Então, eu trago essa imagem para gerar uma reflexão sobre a origem das festas juninas, que, por mais que é uma festa pagã, como a gente vai ver daqui a pouco, mais uma vez, ela aos poucos foi aderindo elementos da zona rural, do campo. Então, antes de mais nada, a festa junina ela se tornou um elemento que agregou ali pontos ligados ao campo. É o chapéu de paia, tá? É a priquitinha, são questões de camisa xadrez, que era bastante comum, bastante frequente as pessoas usarem no período. Então, vocês conseguem perceber que as festas juninas, elas vai muito além do que se apresenta, tá? Então, quando nós estamos como apreciadores, a gente aproveita. Mas só que quando a gente estamos com o olhar do pesquisador, a gente analisa os elementos. Então, se a gente for analisar isso aqui, as fotos, então a gente entende que a grande maioria das festas juninas de antigamente eram realizadas à noite, tá? Professor, e a fogueira, o que significa? Justamente aquela explicação que eu dei lá em Sociedade e Cultura, e eu trago para vocês aqui em Religião, de que a fogueira ela representava uma forma de espantar o mal, né, que estava, os maus espíritos que estavam ali em torno, mas ao mesmo tempo uma forma de as pessoas se entreterem, uma forma de socialização, onde as pessoas se reuniam e começavam ali a gerar relações de amizade, relações sociais, lá antigamente. Hoje, as pessoas acendem normalmente o fogo para, primeiro, né, para a questão das comidas típicas, mas também para a reunião, enfim. Então, nesse período, era bastante comum as pessoas realizarem esse tipo de prática, mas que, infelizmente, né, por diversas questões, foi se perdendo aí, ao longo do tempo, essa prática, né, da fogueira. Então, vamos lá primeiro para as festas juninas, pessoal, sobre as tradições. Eu quero que vocês entendam aqui alguns pontos importantes, tá? Comemorar o mês de junho é um hábito antigo em várias partes do mundo e foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Para além das brincadeiras e comidas típicas, como canjica, pamonha, arroz doce, a comemoração da festa junina é uma tradição da Igreja Católica na qual são celebrados Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, mais uma vez, repito aqui, as festas juninas, elas vieram da Europa, tá? Vieram da Europa, celebravam ali a fertilidade,
da colheita, né? O período de colheita. Mas só que com o passar do tempo, a festa junina ela foi sendo trazida para o contexto da religião católica. Por quê? As festas juninas era algo popular, era algo exclusivamente profano. Então, lá na antiguidade, né, lá muitos e muitos tempos atrás, no período da Idade Média, as pessoas praticavam essa cultura, as festas juninas, tá? Para celebrar a questão da economia, da colheita e tudo mais. Porém, a igreja viu ali naquele momento uma forma de trazer aquelas pessoas para dentro da igreja. Então, assim, as festas juninas, aos poucos, foram sendo inseridas dentro do calendário religioso. Por isso, o período é tão especial e lembrado em nosso país, pois reúne a fé com um festejo popular, mesmo aqueles que não conseguem a religião, acabam aproveitando a tradição e caprichando nos pedidos e simpatias deste período. Então, independentemente de as pessoas seguirem ou não a Igreja Católica, enfim, independentemente de você ser seguidor ou ser fiel da Igreja Católica, ela também tem esse viés cultural. Então, as pessoas também usufruem desse aspecto. Então, hoje temos aí uma mistura entre o mundo profano e o mundo sagrado nas festas populares, nas festas juninas. É comum as pessoas representarem os festejos juninos em forma dos santos juninos. Então, se a gente for fazer uma experiência aqui, eu vou pedir para vocês contarem de 1 até 10 e esquecerem tudo que vocês sabem sobre o São João. Esquecerem tudo que vocês sabem sobre o São João. Vocês vão contar de 1 até 10. Depois de vocês contarem de 1 até 10, eu vou perguntar bem assim, pessoal, o que é o São João? Eu tenho quase certeza que muitos vão dizer o seguinte: professor, São João é um período de festas populares, é um período de forró, é um período onde as pessoas se reúnem, é um período no qual as pessoas compartilham alimentos e comidas típicas, onde as famílias se reúnem. Tá, mas eu perguntei para vocês o que é o São João. Então, eu perguntei para vocês o que é São João Santo. O que é o Santo São João? Ok? Então, quando se fala São João, tem duas vertentes. Tem a vertente essa da primeira que eu falei para vocês, sobre festa, sobre cultura, sobre comidas, sobre brincadeiras, e tem o São João, de fato, que é santo. Então, é esses dois mundos aí, entre o profano e o sagrado, que acabam se misturando, ok? E aí as pessoas usufruem da melhor forma possível, com alegria, tá? Se vocês observarem, do lado dessa imagem aqui, pessoal, tem um santo de cabeça para baixo, né? Que é o Santo Antônio. Aqui é uma crença muito comum, que as pessoas, normalmente as pessoas de gerações passadas, inclusive as gerações presentes, colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo e ali faz o seu pedido de casamento, pessoal. Isso aí é uma crença, uma superstição, né? Mas que pertence à cultura junina, que pertence à cultura de um determinado período, de um determinado povo. Aí, quais são os objetivos da festa? Eu estou tentando aqui trazer para vocês a origem das festas para se encaixar aí dentro da questão religiosa, tá? Religiosa. Então, o objetivo das festas, inclusive essa pergunta, pessoal, eu coloquei a semana passada para vocês. As festas ocorriam para pedir aos deuses a fertilidade da terra e garantir boas colheitas nos meses seguintes. Com a expansão do cristianismo, elas foram ganhando novo significado e nova roupagem, ou seja, novas formas de se organizar. Com o avanço do cristianismo, a igreja incorporou a tradição e no século VI, os ritos do dia do solstício, em 21 de junho, passaram para o dia do nascimento de São João Batista, em 24 de junho. Mais tarde, no século XIII, foram incluídas no calendário litúrgico as datas comemorativas de Santo Antônio e São Pedro. O que é que essa informação vai trazer aqui para vocês, que vocês devem anotar? Primeiro, o que eu já tinha falado para vocês, que as festas juninas não tinham nada a ver com questão religiosa, mas que aos poucos foram sendo inseridas. Um dos primeiros santos que foi inserido no calendário cristão católico foi justamente o São João Batista.
O solstício ali foi o período de transição do verão para o inverno. Então, esse período significava o período de colheita. Colheita. Eles plantavam milho, plantavam diversos produtos e colhiam no período solstício, ou seja, no período da transição do verão para o inverno. Tá, pessoal? Então, o primeiro santo a ser inserido no calendário foi São João Batista, depois veio Santo Antônio e, por último, São Pedro. Então, nós temos as datas Santo Antônio, dia 13, São João, 24 e São Pedro, 29, tá? E aqui, pessoal, eu trago para vocês essa representação, que são os casamentos à caipira, que pode ocorrer tanto dentro das vaquejadas, aqui são as relações de religiosidade que o ser humano tem. Então, no período junino. Então, muitos aproveitam, né, para brincar nesse período, e uma das brincadeiras é justamente os casamentos à caipira, tá? Que representa ali a celebração dos Santos Juninos também. É uma forma de abertura dos eventos. Temos também, pessoal, aqui para hoje, a atividade, ok? Então, foi o que a gente conseguiu obter de informação e de conhecimento hoje, né? Que as festas juninas surgiram em determinado tempo e espaço, né, lá no período da Idade Média, na Europa, mas que, de acordo, né, com o crescimento da Igreja Católica, foram inserindo santos nesse calendário junino. Então, veio primeiro São João, Santo Antônio, depois São Pedro. Outro aspecto também é que a religiosidade ela nos permite fazer esse estudo, de fazer essa análise, tá? Por quê? Porque a religiosidade é uma tendência, uma frequência de a pessoa refletir sobre diversas manifestações religiosas sem interferir no seu credo, sem interferir no seu preceito, na fé, em sua espiritualidade. Então, você vai lá, entende a religião do outro e depois você segue a sua vida normal, tá? Agora conhecendo e respeitando a religião do outro. E aqui, pessoal, está a nossa atividade, que não está difícil, é apenas uma pergunta para hoje, porque a semana passada eu tinha colocado mais de 2 perguntas, e também em Sociedade e Cultura eu já venho explorando esse conteúdo de forma mais cultural, de forma mais abrangente e específica, tá? Então, aqui na aula de religião, eu coloquei apenas uma pergunta. Diante das aulas que você teve sobre a questão dos festejos juninos, né? O que você, ou seja, elabore um resumo sobre o que você entendeu sobre as manifestações sagradas e profanas presentes nas festas juninas. Então, vejamos só. O que são manifestações sagradas? São eventos religiosos que ocorrem durante o período junino. O que são festas, aliás, e o que são manifestações profanas? Manifestações profanas são as danças populares, são as comidas típicas, né, os eventos e programações realizados pelo homem. Então, eu quero que você coloque aqui nessas linhas, tá, no seu caderno, copiar e responder o que você entendeu sobre as manifestações sagradas e profanas presentes nas festas juninas. Você vai lá e vai copiar. Basicamente, vocês vão dizer bem o seguinte: as festas juninas surgiram em um determinado tempo, no período da Idade Média, lá na Europa, e que, com o passar do tempo, foi inserindo características do cristianismo da Igreja Católica, tá? As manifestações sagradas, elas se caracterizam, você vai colocar, pelas celebrações dos santos juninos, enquanto as manifestações profanas se caracterizam pelas ações realizadas pelo homem como uma forma de prazer. As manifestações sagradas, elas estão voltadas para a fé, para a espiritualidade, para a oração, tá? Enquanto as manifestações profanas estão voltadas para o prazer momentâneo. Tudo que gera prazer momentâneo, né, que está ligado às coisas do mundo, é aí manifestações profanas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu encerro a aula com essa seguinte frase, né? A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Então, independentemente
da posição social, independentemente das condições de classe, enfim, devemos preservar sempre a nossa cultura, porque é uma forma de garantir que as próximas gerações ela tenha contato com a cultura dos nossos antepassados. E assim sucessivamente. E a disciplina de ensino religioso, ela tem essa função de trazer aí a importância das manifestações religiosas dentro de um período de festividade popular. Tá, pessoal? Então, do mais, espero vocês na próxima aula. Fiquem em paz, fiquem bem. Aproveite aí o São João com muita paz e muita saúde. E com fé no homem, com fé na ciência, né? Com fé no homem, com fé na ciência, estaremos em breve todos vacinados, né, pessoal? Só basta ter fé e também ter fé lá no divino, que ele é o Criador e é ele que vai fornecer que a ciência chegue aí à solução de tudo, tá, pessoal? Então, do mais, até a próxima aula.